Oi, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para conversar. E a nossa conversa de hoje é uma conversa muito importante. É uma conversa que tem gerado há muitos e muitos e muitos anos fardo e peso na vida das mulheres donas de casa, né? Lavar louça. E vamos aprender hoje um pouquinho a lavar louça? Como assim, Andréia? Lavar louça? Eu sei lavar louça. Será que sabe mesmo? Será que eu sei realmente o sentido de eu estar lavando louça na minha casa? Será que eu sei realmente o motivo pelo qual, né, se acumula aquele monte de louça na nossa pia? Por quê? Será que realmente eu ver a pia cheia de louça para lavar me causar raiva? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre isso, tá? Eu venho estudando há alguns dias a respeito de afazeres domésticos. E afazeres domésticos sempre foi tido, eu não sei quem foi que inventou isso, um fardo e um peso muito grande na vida das mulheres e da família em geral. E eu lembro que eu já briguei muito com meu esposo por causa disso, porque eu queria que ele fosse pra pia. Oi, Laura. Que eu fosse pra pia lavar louça, que eu queria que ele fosse pra pia lavar louça, né? E uma vez Fábio me disse assim: Deia, eu prefiro ir para um plantão de 24 horas em um hospital, no pronto-socorro de um hospital, do que lavar essa pia de louça. Aí eu disse: é o quê, menino? Ele disse: eu disse: eu prefiro lavar 1000 pias de louça do que colocar meus pés dentro de um hospital. E isso fez eu pensar e refletir aonde realmente a gente se encaixa dentro do nosso lar, né? A nossa casa, ela tem que ser uma troca tem que ter companheirismo. Se não houver companheirismo, a gente não consegue fluir bem e viver bem, né, saudável, dentro das nossas casas. E foi a partir daí que eu fui entendendo aonde realmente a gente se encaixa, né, dentro das nossas casas. Eu sempre gostei de lavar louça, mas porque a sociedade sempre me dizia, né, que se você realmente tem uma vida conjugal saudável, o marido tem que ir pra pia lavar louça. E o meu não ia. E aí eu já tinha sofrido um bocado, né? E isso é motivo de muitas discussões dentro dos lares, porque as pessoas, elas não atentam realmente aonde elas se encaixam dentro das suas casas, né? E aí são motivo de muitas discussões, de muitas brigas, porque as pessoas realmente não sabem aonde elas se encaixam. Eu entendi, né, que por eu gostar de lavar louça e eu respeitar o meu esposo por não gostar, né, a gente é companheiro a partir do momento que ele flui lá no trabalho dele, nas coisas dele. E eu fluo tranquilamente dentro de casa. Sempre gostei de lavar louça, sempre gostei de cuidar da minha casa, sempre gostei de cuidar da minha família, né? E a gente começou a se entender a partir daí, né? Uma coisa que é bem complicado, e eu não gosto de ouvir essa palavra, é assim: todos têm a obrigação, né, de cuidar da casa. A partir do momento que a gente fala de obrigação, a gente fala de algo ruim, não é? Todos têm a obrigação. Gente, nada que você faz na vida por obrigação é saudável. Nada que você faz na sua casa, ou seja, onde quer que você esteja, no seu trabalho, por obrigação, é bom, não é? Então, como eu nunca gostei de fazer nada por obrigação,
eu sempre procurei encontrar prazer em tudo aquilo que eu faço na vida. Tudo que eu faço, eu procuro encontrar uma motivação para mim fazer. E aí eu tive que procurar motivação para lavar louça, para limpar a casa, para cuidar das minhas filhas, para cuidar do meu lar. E foi a partir daí que eu entendi que lavar louça não é lavar louça por lavar louça, né? Lavar louça é muito mais, vamos dizer, profundo, é muito mais profundo do que a gente pensa. Não é simplesmente você tirar a sujeira, né, do copo, do prato, da panela. Não é isso. Se a sua pia ela está cheia de louça, significa que a sua família ela foi alimentada. E a alimentação dentro de uma casa, ela é muito importante porque ela traz energia para o corpo, né, para o nosso corpo físico. Ele traz energia. A alimentação ela traz comunhão quando a gente senta na mesa para comer todo mundo junto, diálogo, né? E quando você vê a sua pia cheia de louça, por favor, não se desespere. Entenda que lavar a louça, que aquela pia está cheia de louça, é porque naquela casa tem vida. Porque dentro da sua casa, da minha casa, tem vida. E isso é muito importante. Porque a gente procura satisfação em outras coisas e a gente não consegue encontrar satisfação dentro da nossa casa. Primeiro porque a gente passa o dia trabalhando. Chega em casa muito tarde, né? Chega em casa cansado. E aí a gente não tem energias para cuidar da nossa casa e da nossa família. Mas graças a Deus que Deus ele ordena a bênção sobre a união, né? Ele ordena a bênção dele sobre a união. E quando eu entendi isso, eu disse, não, peraí, tem alguma coisa de errado e eu preciso consertar isso. Eu preciso consertar o que tem de errado dentro da minha casa. E aí muitas coisas foram resolvidas, muitas coisas, graças a Deus. A palavra de Deus diz que quando se a gente quer sabedoria, é só pedir a Ele. E eu não pedi, mas eu peço todos os dias a Deus sabedoria para conduzir a minha casa da melhor forma possível. E se você quer sabedoria para lidar com as situações dentro do seu lar, dentro da sua casa, é só você pedir a Deus. Peça a Ele que Ele dá. Ele dá. Só que Ele dá de uma forma muito pessoal, né? Porque a mesma sabedoria que Deus me dá para eu lidar com as situações dentro da minha casa, não é a mesma que Ele vai dar para você. Porque a minha casa é de um jeito, a sua é de outro, não é? Então, assim, a sabedoria que Deus dá é diferente. É conforme a necessidade de cada um. Então, se você está precisando de sabedoria para alguma coisa dentro da sua casa, né, Deus vai lhe dar, mas diferente da que Ele deu para mim. Então a gente precisa entender isso, tá certo? Ah, tô com problema conjugal. Peça sabedoria a Deus, porque Ele vai lhe dar sabedoria para lidar com aquela situação. Não é a mesma com a minha, tá certo? E aí as coisas vão melhorando a partir do momento que cada um entende o seu lugar. Cada um entende qual o seu papel dentro do lar, porque cada um, ele tem um papel. É muito importante a gente entender isso, porque a gente para de cobrar tanto do outro, a gente para de se cobrar tanto, né? E viver da melhor forma possível, tá certo? Deixa eu ver aqui o que eu tenho mais pra gente, né? Quando a gente vive com o entendimento das coisas, você entender, você perceber, né, o que realmente está precisando mudar, o que realmente está precisando ser melhorado. A gente costuma empurrar muito a vida com a barriga, né? A gente costuma muito fazer vista grossa para as coisas e não atentar realmente para aquilo que está precisando ser visto, né? Vamos olhar direitinho, vamos refletir, vamos pensar, vamos conversar, não é? Ah, eu não tenho coragem de conversar. Escreve. Escreve uma carta. Muitas vezes, vou dar meu exemplo. Muitas vezes eu e meu esposo, algumas coisas que a gente não consegue conversar assim cara a cara, a gente conversa muito pelo WhatsApp.
A gente conversa muito escrevendo cartas. Antigamente a gente escrevia muita carta um pro outro, mas agora é via WhatsApp, né? Estamos mudando, né? Melhorando, modernizando a nossa comunicação. E quando a gente não tem coragem de falar cara a cara, a gente fala via WhatsApp. E aí as coisas vão se resolvendo. Tá certo? É muito importante, porque a nossa família, a nossa casa, ela é um lugar de desafios, ela é um lugar de resolver os problemas, é um lugar de descanso, é um lugar de comunhão, é da gente ter intimidade. E a gente precisa olhar com carinho para nossa casa. A gente passa o dia inteiro cuidando das coisas dos outros, né? Eu, no meu caso, cuidando dos filhos dos outros, que eu sou professora, e eu passo o dia inteiro cuidando dos filhos dos outros, e quando é para cuidar das minhas filhas, cuidar da minha casa, né? Eu tô cansada, eu tô exausta, eu não consigo, é difícil. Mas aí eu paro e penso. Eu digo, não, peraí. Né? Passei o dia cuidando dos filhos dos outros, agora é hora de cuidar da minha. Porque se você não valorizar a sua família, você não valorizar as pessoas com que está perto de você, você vai valorizar quem? Não é? Então vamos cuidar, vamos procurar conviver bem. A gente procura... Acho que a gente é que cria os problemas, né? Tem um autor aí que eu leio muito ele, que vocês sabem quem é. Eu leio muito ele e ele diz que o ser humano ele é tão complexo que quando ele não tem problema, ele inventa. Ele inventa problemas. Ou seja, a gente inventa tanto problema, né? Vamos desproblemar, não sei se existe essa palavra. Vamos, né? Não precisa. Os dias são tão curtos, a vida é tão curta, é tudo tão passageiro, é tudo tão rápido, que às vezes a gente se prende a coisas que não vale a pena, que quando você olha amanhã já não tem o mesmo peso que teve hoje. E a gente aprender a respeitar as limitações de cada um, a gente aprender a ver a necessidade do outro, a compreender, a ajudar, né? Porque a partir do momento que você ajuda, você também é ajudado, né? Uma coisa que eu tenho observado, só para concluir que eu falo muito, uma coisa que eu venho observando é que, assim, existem muitas mulheres que, por serem destemidas, serem determinadas, elas conseguem se desenvolver melhor profissionalmente do que os homens. E isso gera muita confusão conjugal. Por quê? Porque o homem... ele se sente inferior à mulher, né? Incapaz de conseguir sustentar a sua casa, de conseguir sustentar a sua família, né? Ele se sente completamente inferior. E existem homens que reagem de forma agressiva ou acaba traindo as suas esposas por causa disso, né? Querendo fugir dos problemas. E a gente precisa, principalmente nós mulheres, a gente precisa levantar os nossos maridos, motivar e não ficar criticando. Eu vejo muitas mulheres criticando seus maridos. Elas dizem assim, você não vale nada, você não presta pra nada, seu vagabundo, vá trabalhar, eu que sustento essa casa, eu pra tudo, eu já tô cansada de você, você não quer nada com a vida, e você não quer nada com a família, você não dá atenção para as crianças. E quando você faz isso, Augusto Cury diz que a gente acaba gerando janelas killer na memória do outro, né? Que trava, que traz ansiedade, traz depressão. A gente acaba ficando desmotivado. Mas a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E quando a gente... E o que é, Andréa, edificar a casa? Né? Eu sempre me fiz essa pergunta. E uma das respostas é essa. É você motivar. É você levantar o outro, né? É você motivar, é você incentivar. Bora, você se dá tão bem nisso. Será que eu vou conseguir? Claro que vai, meu filho, você vai conseguir. Se você não conseguir, a gente tenta outra coisa. Mas você tem dons, você tem habilidades nessa área, você tem capacidade, eu acredito em você, eu tô com você em todo tempo, né? E essas coisas são muito importantes pra gente conseguir ajudar os nossos maridos. Porque as pessoas dizem que a mulher é o sexo frágil, né? Mas isso não é verdade. As mulheres são mais fortes, né, do que os homens em alguma área, né?
E as mulheres, elas conseguem se sobressair de muitas situações com muito mais facilidade do que os homens. Então eu acredito que os homens, hoje em dia, eles precisam mesmo de mulheres que incentive, que ajude, que levante, né? Palavras que edificam, palavras que traz ânimo, né, para a vida dos homens, e não criticar. Porque quando você critica, você só coloca o outro para baixo. Aí o outro vai querer colocar você para baixo também. E aí é onde gera os atritos conjugais, né? Porque você se sente superior, o outro se sente inferior. Quando o outro se sente inferior, ele quer colocar você também na mesma posição que ele tá, porque ele não suporta ver você superior a ele. Então, isso gera muito separação conjugal. Tá certo? Vamos avaliar, vamos perceber, vamos ver realmente se realmente isso está acontecendo dentro da sua casa, pra gente tá resolvendo os problemas. Nunca gostei de empurrar minha vida com a barriga. Nunca. Tudo quanto é problemas, claro, tem coisas que a gente não consegue resolver, não é verdade? Tem coisas que a gente não tem poder pra isso, mas tem muita coisa que a culpa é nossa. Tá? Então tem muita coisa que a gente pode resolver, sim. Calar na hora certa, falar o que tem que ser falado, esperar o momento certo de ser falado, encontrar palavras não certas, mas palavras adequadas para aquele momento, que você não venha a machucar o outro, mas que você venha a orientar o outro e se ajudar e se colocar no lugar do outro. Isso é muito importante, tá bom? Vamos repensar os valores que realmente valem a pena dentro das nossas casas, né? Será que existe algum valor em lavar louça, em limpar o chão, em lavar banheiro, em lavar roupa? Será que existe algum valor nisso? De quem realmente você está lavando a roupa? Para quem realmente você está cozinhando? Você está cozinhando por cozinhar? Ou você realmente está ali preparando com amor, com carinho, a alimentação da sua família, procurando trazer alimentos saudáveis e cuidando daquilo que Deus colocou na sua mão? Porque Deus, quando Ele nos coloca uma família, quando Ele nos dá uma família, Ele nos dá uma graça. E existe uma graça, existe uma glória pairando sobre as nossas casas que nos ajuda a gente levar para frente, né, conforme os dias vão passando. Eu costumava dizer que dona de casa, ela deveria ganhar uma bolinha de ouro todo dia, de ter um salário para dona de casa, porque dona de casa trabalha e não é remunerada. E uma vez eu chorando muito e eu muito cansada, quando minhas filhas eram pequenas, e eu orando ao Senhor, eu disse assim: Pai, eu não aguento, é muito peso, e eu não tenho nenhum tipo de remuneração, são trabalhos pesados, porque você ser dona de casa, você não para, você realmente não para. Quem é dona de casa sabe o que eu estou dizendo. E Deus falou assim no meu coração tão profundo, Ele disse assim: você quer satisfação melhor do que você ver suas filhas crescendo, saudáveis, né? É mais profundo. Lavar louça, pra mim, hoje, é muito mais profundo do que simplesmente tirar a sujeira de um prato ou de um copo. É eu estar alimentando a minha família, é eu estar cuidando. E Deus, Ele entregou essa graça nas minhas mãos e eu pretendo fazer da melhor forma possível, até quando Ele me permitir fazer isso, né? E não é lavar por lavar, não é cozinhar por cozinhar, não é passar roupa por passar roupa. Eu tô passando roupa para as pessoas mais importantes da minha vida. É a minha família, o meu esposo, as minhas filhas. E quando você procura prazer nas coisas que você faz, não se torna peso, se torna prazer, como eu acabei de falar, né? Se torna prazer e não é peso. Não precisa ser peso, não precisa ser. A gente simplesmente entende que o ser humano, ele não nasceu para viver só. Ele não nasceu para viver só. Ele tem que viver em comunidade. A nossa casa é uma comunidade e eu preciso da minha família precisa de mim. E a gente
A gente faz companhia um pro outro, para que a gente não se sinta só. A Bíblia, quando criou o homem, disse assim, Deus quando criou o homem, disse assim, não é bom que o homem esteja só. Por que será, né? Por que será que não é bom que o homem esteja só? E ele diz que fez uma mulher idônea, capacitada, para que esteja ali auxiliando. E o papel de auxiliar, ela não é mais importante ou menos importante do que o do cabeça, que é o homem. Mas é um estado de graça, é um estado de prazer e de comunhão. Eu acredito nisso. Cuidar da minha casa não é peso. Eu aprendi isso. Eu não nasci assim. Eu não nasci assim. Eu aprendi isso. A cuidar da minha casa de uma forma prazerosa e não de obrigação. Se for por obrigação, eu não faço. Eu não faço. Eu procuro motivação. Eu procuro prazer em tudo que eu faço. E era isso que eu tinha pra vocês hoje, né? Vamos investigar, vamos procurar. Não vamos empurrar a vida com a barriga.